Fui viajar para o Rio de Janeiro, mas perdi o voo, voltando para casa. Vi uma mulher linda em situação de rua com um bebê. Com pena dela, entreguei as chaves da minha casa de praia. Vou ficar fora por 4 meses, fiquem lá. Um forte temporal me manteve longe por 5 meses. Quando voltei e abri a porta, fiquei em choque. Meu nome é Maria Eduarda, tenho 68 anos e carrego comigo uma verdade amarga. Às vezes, a piedade é a estrada que leva direto ao abismo. Eu aprendi isso tarde demais, no dia em que abri a porta da minha própria casa e percebi que nada ali mais me pertencia. Mas essa história não começa no dia do choque. Ela começa no dia em que o destino decidiu brincar comigo, me fazendo perder um voo que eu jamais deveria ter perdido. Eu acordei naquele dia com uma sensação estranha no peito. O relógio parecia avançar mais rápido que o normal, e eu me arrumei no automático, como quem cumpre um ritual antigo. Minha viagem ao Rio de Janeiro era o que eu mais esperava havia meses. Eu precisava daquilo. Precisava respirar, ver o mar, revisitar lugares que tinham ficado congelados na minha memória desde que perdi meu marido. A vida, depois de uma certa idade, nos cobra mais do que nos dá, e eu sentia falta de tudo o que um dia fui ao lado dele. Mas o caminho até o aeroporto parecia se esticar como um pesadelo. Trânsito parado, motoristas buzinando sem paciência, e eu ali, ao volante, sentindo o suor nas mãos e o coração acelerado. Quando finalmente consegui estacionar e correr até o portão de embarque, ouvi as palavras que fizeram meu estômago desabar. Voo encerrado. Era como se o mundo tivesse ficado mudo. Olhei pela grande janela de vidro e vi o avião taxiando, como se estivesse indo embora levando um pedaço de mim. Respirei fundo. Era só um atraso, eu dizia a mim mesma. Mas no fundo eu sabia, nada na minha vida acontecia sem motivo. E aquele atraso, aquela perda, aquela sensação de que algo maior me empurrava de volta para casa, aquilo era um aviso. Peguei o carro, derrotada, e comecei o caminho de volta. A tarde estava nublada, pesada, e parecia refletir exatamente o que eu sentia. A cidade se esvaziava aos poucos, enquanto eu dirigia devagar. Foi num farol, quase ao final do percurso, que meu destino mudou de vez. Do outro lado da rua, encolhida sob um pedaço de lona azul que mal a protegia da garoa, estava uma jovem mulher, morena, linda, com traços delicados e um olhar que fazia até o coração mais endurecido estremecer. Mas não foi isso que me paralisou. O que me fez prender a respiração foi o pequeno bebê dormindo nos braços dela, envolvido num cobertor sujo e fino demais para cortar o frio daquela noite. Eu senti um aperto profundo, visceral, quase materno. Talvez porque, mesmo depois de tantos anos, meu instinto de cuidar nunca morreu. Talvez porque eu sempre tive a impressão de que o mundo era cruel demais com mulheres sozinhas, e eu sabia exatamente o que era carregar o peso da vida sem ninguém para estender a mão. Desci do carro como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. A mulher levantou os olhos devagar. Havia medo, vergonha e uma dignidade silenciosa ali dentro. Uma dignidade que eu reconheci imediatamente. Perguntei se ela estava bem, e a voz dela saiu trêmula enquanto dizia que se chamava Helena. Disse que tinha perdido o emprego, que o pai do bebê tinha ido embora, que não tinha família. Falava como quem luta para não entregar a alma ao desespero. Eu olhei aquela criança tão pequena, tão inocente, respirando fundo no frio da noite, e naquele instante não pensei em nada além de protegê-los. Talvez porque eu jamais suportei ver sofrimento em olhos tão jovens. Talvez porque eu enxerguei neles um pedaço de mim e do meu passado. Talvez porque eu era boa demais para o meu próprio bem. Foi aí que fiz algo que hoje me dói lembrar. Eu peguei as chaves da minha casa de praia, um lugar simples, mas arrumado com amor, cheio de lembranças do meu marido, fotos antigas, objetos carregados de história. Eu coloquei as chaves na mão dela e disse: "Fiquem lá, eu vou ficar fora por alguns meses. A casa estará vazia. Vocês precisam mais dela do que eu." Ela começou a chorar. Eu também. Aquela noite parecia o começo de algo bonito. Eu não sabia, mas estava entregando tudo o que tinha para alguém que carregava uma história que eu jamais conseguiria imaginar. O que eu também não sabia é que a previsão do tempo mudaria drasticamente. Uma tempestade histórica atingiu o litoral.
Ruas alagadas, estradas interditadas, ventos de tirar o telhado das casas. Tudo isso me manteve longe por 5 longos meses. Meses em que eu imaginava Helena e o bebê dormindo em segurança, agradecida pelo abrigo. Era uma ilusão. Uma ilusão que começou a se despedaçar no exato instante em que eu estacionei diante da minha casa de praia e percebi que havia algo profundamente errado ali. As cortinas que eu tinha deixado fechadas estavam abertas. Havia roupas estendidas no quintal que não eram minhas. Um cheiro forte de perfume doce escapava pela janela entreaberta. E quando girei a maçaneta e empurrei a porta, meu coração parou. Ali dentro não havia sinal de gratidão, nem de respeito, nem de cuidado. Havia outra coisa, algo que fez minhas mãos tremerem e minha visão escurecer. A história que eu acreditava ter escrito era completamente diferente da realidade que me esperava atrás daquela porta. E foi aí que meu verdadeiro pesadelo começou. Quando a porta finalmente cedeu sob minha mão trêmula, senti o ar pesado atingir meu rosto como um golpe. Aquele cheiro doce, quase enjoativo, misturado a algo azedo e indefinido, parecia ter entrado nas paredes. A luz estava acesa, mesmo sendo dia, e o som alto de uma música eletrônica ecoava pelo corredor. Não fazia sentido. Nada ali combinava comigo, com a vida tranquila que eu sempre cultivei naquele lugar tão especial. Meu primeiro passo para dentro foi inseguro, quase hesitantemente. A sala, meu Deus, a sala parecia um cenário arrancado de outra vida. Meus móveis antigos, que eu e meu marido restauramos juntos, não estavam mais ali. O sofá de couro que guardava as marcas das nossas tardes de leitura tinha desaparecido. No lugar, havia um sofá enorme, vermelho, extravagante, com almofadas pretas. As paredes estavam cobertas de tecido escuro, como se alguém tivesse tentado transformar minha casa de praia em um bar noturno. Meus quadros sumiram. As fotos da minha família desapareceram. Nem mesmo o porta-retratos, com a imagem do meu marido, aquele que eu deixava na mesa lateral, estava lá. No lugar dele, vi garrafas vazias de bebida, restos de cigarro e um copo com batom marcado no vidro. Meu coração falhou por um instante. Helena, aquela jovem tímida, encolhida debaixo da chuva, segurando um bebê, a mulher que chorou ao receber a chave? Onde ela estava? Quem tinha transformado meu lar nesse tumulto? Atravessando a sala, comecei a chamar o nome dela. Minha voz ecoava com uma mistura de medo e incredulidade. Ninguém respondia. A música continuava vibrando pelas paredes, vinda do corredor dos quartos. Fui seguindo o som, passo a passo, sentindo cada músculo do meu corpo ficar mais tenso. Quando cheguei à porta do meu quarto, hesitei. A maçaneta estava suja, como se mãos apressadas e descuidadas a tivessem tocado repetidas vezes. Meu quarto. O único lugar da casa onde eu ainda sentia a presença do meu marido. Ali estavam nossas coisas, nossa história, a essência do que fomos. Pousei a mão na maçaneta e respirei fundo. Abri lentamente, e então compreendi o verdadeiro significado da desilusão. O quarto estava completamente irreconhecível. Meus lençóis tinham sido substituídos por uma roupa de cama escura, com estampas que eu jamais escolheria. O cheiro de perfume barato era sufocante. Havia roupas jogadas pelo chão, tanto masculinas quanto femininas. Sutiãs, camisetas, calças, uma toalha molhada em cima da poltrona, onde eu costumava sentar para fazer minhas orações. A televisão, que antes ficava na sala, estava instalada em frente à cama. Era como se alguém tivesse decidido morar ali. E não apenas morar, mas viver sem o menor respeito por quem eu era. Por um instante, senti minhas pernas falharem, senti meu peito apertar. Era como assistir minha própria vida ser arrancada de mim, pedaço por mãos que eu mal conhecia. Foi quando ouvi um choro pequeno, fraco, vindo do quarto ao lado. O bebê. Segui na direção do som com o coração disparado. O quarto que um dia usei como escritório estava transformado em um espaço improvisado, mas não de maneira carinhosa ou cuidadosa. Havia uma espécie de berço, mas feito de caixas empilhadas com cobertores por cima. Era inseguro, desconfortável, indigno. O bebê dormia ali, encolhido, com as bochechas vermelhas,
como se estivesse doente. Aquela visão me cortou por dentro. Como ela conseguiu deixar isso acontecer? Como alguém que parecia tão desesperada e vulnerável poderia estar vivendo assim? E onde estava Helena? Foi então que ouvi vozes, rindo, conversando alto, vozes vindo da cozinha. Meu corpo inteiro se enrijeceu. Caminhei até a porta da cozinha e, quando virei a esquina do corredor, ali estavam eles, 3 pessoas, 3 adultos que eu nunca vi na vida. Uma mulher loira, fumando como se estivesse na própria casa. Um homem de tatuagens no braço, abrindo minha geladeira como se fosse dele. E outra mulher, sentada no balcão, mexendo no meu celular. O meu celular fixo, que estava conectado ao Wi-Fi da casa. Ela ria enquanto mostrava algo para os outros. Nenhum sinal de Helena. Quando me viram, suas expressões não foram de surpresa. Foram de irritação, como se eu atrapalhasse. A loira levantou uma sobrancelha e disse com a voz carregada de desprezo: "Quem é você?" Eu senti meu rosto queimar. "Esta é a minha casa. Quem são vocês? Onde está Helena?" Eles trocaram olhares rápidos. O tatuado fechou a porta da geladeira lentamente e se aproximou. "Aquela mulher que você fala saiu faz umas semanas. Disse que ia resolver umas coisas. A gente ficou cuidando daqui enquanto isso." Fiquei paralisada. "Cuidando?" A palavra doeu como um tapa. A outra mulher soltou uma risada curta, ácida. Ela disse que uma velha tinha emprestado a casa, mas não falou que você ia voltar assim de surpresa. Meu sangue gelou. Minha visão começou a escurecer nas bordas. O coração parecia bater dentro do ouvido. A sensação de que fui enganada, usada, traída, tomou conta de mim de uma forma que eu não sei explicar até hoje. Eu tentei perguntar mais, tentei entender. Tentei manter a calma, mas cada resposta que eles davam era pior do que a anterior. Eles não sabiam onde Helena estava, não sabiam para onde ela tinha ido, não sabiam quando voltava. Ou pior, sabiam, mas não queriam me dizer. E cada detalhe daquela casa profanada me gritava a mesma verdade assustadora. Eu não conhecia aquela mulher. Eu não sabia quem eu tinha colocado dentro do meu lar. Eu não sabia que tipo de gente vivia ali agora. Só sabia que minha vida acabara de virar um campo minado e que eu estava completamente sozinha. Foi naquele momento, diante de 3 estranhos que me olhavam como se eu fosse uma intrusa na minha própria casa, que percebi. Tudo o que eu conhecia estava prestes a ser destruído, e meu único erro foi ter tido pena. Eu fiquei imóvel diante daqueles 3 estranhos, sentindo um vazio profundo se abrir dentro de mim. Era como estar presa dentro de um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Minha casa, meu refúgio, meu último pedaço de paz no mundo, agora estava tomada por gente que sequer sabia meu nome. A música alta, o cheiro forte de cigarro, as risadas debochadas, tudo parecia zombar da minha ingenuidade. O tatuado se aproximou mais um passo, como se tentasse me intimidar. Ele era alto, forte e tinha um olhar frio, acostumado a enfrentar qualquer um. Mas eu não era qualquer um. Eu era Maria Eduarda, uma mulher que sobreviveu a dores que muitos não suportariam. E apesar de estar tremendo por dentro, mantive a postura firme. Quero que todos saiam agora. Esta casa é minha. Silêncio. Um silêncio tenso, pesado, que cortava o ar. A loira soltou a fumaça devagar, olhando para mim de cima a baixo, como se estivesse avaliando até onde poderia ir. A Helena disse outra coisa. Disse que você tinha dado a casa. Que tinha abandonado isso aqui porque era velha demais para cuidar sozinha. Aquelas palavras rasgaram algo dentro de mim. Não apenas pelo conteúdo, mas pela forma cruel como foram ditas. Eu senti meu rosto esquentar, mas não era vergonha. Era raiva. A raiva que nasce quando você percebe que foi enganada por alguém em quem decidiu acreditar. Eu nunca disse isso. Nunca daria minha casa a ninguém. A mulher sorriu, mas era um sorriso torto, venenoso. Então vocês se resolvem com ela. A gente tá só usando o espaço. Usando. Essa palavra era uma facada. Usando minha casa, meus móveis, minha comida, meu tempo, minha boa vontade. Usando a mim. Sentindo a garganta apertar, dei 2 passos para trás. Eu precisava respirar, pensar, entender. Foi então que percebi algo que não tinha notado antes. No balcão da cozinha, havia papéis espalhados, documentos. Fui até eles sem pedir permissão, sem medo.
E quando olhei, senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Eram contratos, impressões bancárias. E havia uma folha com meu nome. A assinatura não era minha, mas estava lá, copiada, imitada, falsificada com perfeição suficiente para enganar qualquer um que não tivesse convivido comigo. Minhas mãos gelaram. "O que é isso?" A loira respondeu sem pressa, como se aquilo não fosse nada demais. "Ah, umas coisinhas que a Helena pediu pra gente pegar. Diz que você autorizou." Meu peito começou a latejar. Eu jamais autorizei. Ela apagou o cigarro na pia como se fosse dona da casa. O som do metal quente chiando me fez estremecer. "Então conversa com ela." A gente só obedeceu. Obedeceu. A palavra parecia debochar da minha cara. O tatuado cruzou os braços. "A gente vai sair. Mas volta depois, quando a Helena chegar. Não vai voltar. Ninguém mais volta aqui." Ele riu. Uma risada seca. "Velha, não complica. A casa é grande. A gente não faz mal pra ninguém." Velha. O jeito como ele disse aquilo me acertou como um soco. Não era só falta de respeito. Era intenção. Era diminuir. Era calar. Era me colocar no lugar de alguém incapaz de se defender. E foi nesse exato instante que algo dentro de mim começou a se transformar. Não era coragem. Não era força. Era um tipo de clareza fria, afiada. A mesma que eu senti quando precisei decidir se deixava meu marido partir em paz no hospital. Uma clareza que dizia: "A partir de agora, você luta." Eu dei um passo firme. "Saiam." Eles se entreolharam, irritados, mas algo no meu olhar deve ter falado mais alto, porque começaram a juntar suas coisas. Resmungavam, lançavam olhares de ameaça, mas saíam. Quando chegaram à porta, a loira virou de novo. "Mas quando a Helena voltar, vai ser pior para você." Fechei a porta sem responder. Quando travei a fechadura, minhas mãos finalmente começaram a tremer. A casa estava silenciosa pela primeira vez desde que eu tinha chegado. Silenciosa, mas destruída. Senti uma lágrima descer, quente, pesada. Olhei ao redor e percebi que algo dentro de mim tinha sido arrancado. Minha confiança, minha inocência, minha boa fé. E então ouvi o choro, o bebê. Voltei correndo ao quarto improvisado. Ele estava agitado, mexendo os bracinhos com desconforto. Seus olhos abriam e fechavam, buscando o que não estava ali. Pus minha mão sobre sua barriguinha e senti uma febrilidade preocupante. Meu peito apertou. "Onde está sua mãe?" Sussurrei, sem esperar resposta. Peguei-o no colo, balançando devagar. Ele se acalmou aos poucos, mas continuava quente demais. Aquele bebê não tinha culpa de nada. Não tinha culpa de ter uma mãe desaparecida, nem de estar vivendo numa casa que não era sua, nem de estar jogado naquele quarto frio. Aquele bebê não tinha culpa de ter caído na vida errada. Levei-o para minha cama, onde o ar não estava tão pesado. Ali, entre os lençóis escuros que não eram meus, com o cheiro daquelas pessoas ainda impregnado no ar, tomei a decisão mais importante do dia. Eu ia encontrar Helena. Eu ia descobrir o que realmente estava acontecendo, e eu ia recuperar o que era meu. Mas uma parte de mim sabia. A verdade que estava prestes a emergir era muito mais profunda do que eu imaginava, e muito mais perigosa. Sentei-me na beira da cama por alguns minutos, com o bebê ainda apoiado no meu peito, ouvindo sua respiração curta e quente. O quarto parecia menor do que era, como se as paredes estivessem se fechando ao meu redor. Tudo cheirava a perfume estranho, cigarro, bebida e desordem. Toquei meu próprio peito para controlar a ansiedade, mas a sensação de invasão seguia pulsando. Minha casa não parecia minha, eu não parecia eu. Com muito cuidado, coloquei o bebê sobre o travesseiro e fui até a janela. A rua estava silenciosa, o fim da tarde tingindo o céu de laranja escuro. Eu precisava pensar, precisava agir. Precisava entender o que tinha acontecido com Helena. Aquela jovem tímida e assustada que eu conheci debaixo da chuva não era a mesma mulher que havia permitido aquilo dentro da minha casa. Ou talvez nunca tivesse sido quem eu pensei que era. A ideia me arrepiou. Voltei para o corredor e comecei a abrir portas, uma por uma, tentando identificar o que ainda me restava, se é que restava algo. O banheiro estava mais sujo do que eu jamais permitira. Havia maquiagem espalhada, cotonetes usados, cabelos no ralo. A toalha pendurada era de alguém que não tomava banho com cuidado. O armário tinha sido remexido.
Meus perfumes favoritos tinham desaparecido. Minha nécessaire também. Fui até a cozinha. O chão grudento. A pia cheia. O fogão engordurado. Meu jogo de panelas novinho. Presente do meu filho, jogado como se não valesse nada. No lixo, latas de cerveja, garrafas quebradas, restos de comida estragada. A geladeira, quando abri, me deu náuseas. As frutas que eu tinha deixado estavam podres, as verduras murchas, intocadas. No lugar delas, garrafas baratas e embalagens abertas. A porta da geladeira estava manchada. Meus ímãs de viagem, que eu coletava com tanto carinho, sumiram. Aquele vazio era mais do que físico. Era moral. Peguei o bebê de novo. Não havia como deixá-lo ali, respirando aquele ar pesado. E foi quando percebi que ele estava ainda mais quente. A febre parecia estar subindo. O desespero subiu comigo. Preciso te levar ao médico, meu amor. Mas como? Eu não tinha carro ali. O meu carro estava na cidade. A casa de praia ficava a 40 minutos de distância da cidade mais próxima, e o serviço de emergência naquela região era lento. Eu precisava resolver primeiro a situação dentro da casa antes de sair com o bebê. Foi quando ouvi um som vindo da porta, um som lento, um arrastar de passos. Fiquei imóvel por alguns segundos com o coração disparado. Apertei o bebê contra mim e caminhei a passos lentos até a sala. A porta se abriu. Helena entrou, mas não era a Helena que eu conheci na rua, era outra. Ou talvez a verdadeira, a original. Ela estava diferente. Um vestido curto demais, maquiagem forte, cabelos arrumados, salto alto, uma bolsa de marca que eu jamais teria condições de comprar. O bebê, frágil e febril, parecia pertencer a outra realidade completamente diferente daquela mulher que agora cruzava a porta da minha casa. Quando ela me viu, parou por um instante. Seus olhos escureceram. Não houve surpresa. Não houve culpa. Houve apenas incômodo, irritação, como se eu, dona da casa, fosse a invasora. Você voltou cedo. Cedo? Cedo? Eu fiquei longe quase meio ano por causa de uma tempestade que destruiu estradas, pontes e meu próprio descanso. Cedo? Helena, o que aconteceu aqui? Ela revirou os olhos. Pôs a bolsa sobre o sofá vermelho que não me pertencia e tirou o salto como se estivesse em um lugar que era seu por direito. Você deixou a casa comigo. Eu só aproveitei. Aproveitou. Como se eu tivesse lhe dado permissão para transformar minha vida num cenário de desastre. Como se meu gesto de bondade fosse uma autorização para ela me substituir. O bebê não está bem. Ele está quente. Muito quente. Ela lançou apenas um olhar breve, quase indiferente. Ele sempre fica assim. Depois passa. Não vai passar. Ele está com febre alta. Helena, precisamos levá-lo ao hospital. Ela cruzou os braços. Eu saí. Tenho coisas para fazer. Você cuida dele hoje. Foi você que quis aparecer sem avisar. Eu quis aparecer, eu era a dona da casa. Eu tinha confiado nela. Eu tinha entregado um lar. E agora ela agia como se tudo fosse responsabilidade minha. Como se eu fosse a intrusa. Como se eu estivesse errada. Helena, eu encontrei documentos falsificados, com a minha assinatura. O que isso significa? Finalmente, ela me olhou com seriedade. Mas não era culpa o que eu via, era cálculo. Você não entende nada. Eu fiz o que precisava fazer. O que você precisava fazer? Ela se aproximou. Muito perto. Sua voz desceu um tom. Sobreviver. Eu respirei fundo. O bebê tremia no meu colo. Quem são aquelas pessoas que estavam aqui? Ela sorriu. Um sorriso frio, distante. Amigos. Eles estavam usando drogas. Mexeram nas minhas coisas. Roubaram objetos pessoais meus. E você? Você deixou isso acontecer? Ela virou as costas e foi até a geladeira pegando uma bebida. Você acha que está falando com quem, Dona Maria Eduarda? Com a menina assustada que você encontrou na rua? Essa versão serviu para você abrir as portas. Depois disso, cada um cuida de si. Meu corpo gelou. Minha mente também. O que você quer, Helena? Ela se virou lentamente, com a garrafa na mão. O que todo mundo quer? Uma vida melhor. E você tem algo que facilita isso. O silêncio entre nós era como um nó apertando minha garganta. E o bebê? Ele é meu. Eu decido. Você só cuida. Só cuida. Como se eu fosse uma babá improvisada. Como se minha vida tivesse sido colocada a serviço das escolhas dela. Foi nesse instante
que senti uma raiva que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. Uma raiva de mulher madura, de quem já sofreu, de quem já perdeu, de quem sabe que alguém está tentando esmagá-la. Você vai sair da minha casa agora, Helena. Ela gargalhou, alto, debochada. Sua casa? Você não tem prova nenhuma de que essa casa é sua. E para completar, sua assinatura está em tudo. Meu estômago virou. Ela sabia. Ela tinha um plano. E eu finalmente começava a entender que a mulher que encontrei na rua não era vítima. Eu é que tinha sido. Fui eu quem abriu a porta do meu próprio inferno. Antes de continuar, se você gosta de histórias como esta e deseja apoiar nosso trabalho, se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuarmos contando histórias que tocam, alertam e transformam. Agora, vamos prosseguir. Meu nome é Maria Eduarda e naquela noite eu senti, pela primeira vez em muitos anos, que eu corria risco. Não o risco físico, mas algo muito mais profundo. O risco de perder minha identidade, minha dignidade, minha história. Helena, parada ali, diante de mim, com aquele sorriso frio e vitorioso, parecia uma versão distorcida da mulher que eu conheci debaixo da chuva. O bebê arfava no meu colo, quente, desconfortável, frágil demais para aquele ambiente cheio de tensão. Passei a mão em sua testa. Ele precisava de ajuda. Mas como eu poderia sair dali sem saber o que mais Helena tinha feito? O que ela planejava? Respirei fundo e tentei manter a calma. Helena, você falsificou minha assinatura. Isso é crime. Você pode ser presa. Ela deu um gole longo na bebida sem sequer piscar. Prisão é coisa pra gente burra. E eu não sou burra, Dona Maria Eduarda. Meu coração bateu mais rápido. Era como ver uma cobra trocando de pele. Aquela menina vulnerável que eu acolhi não existia. O que existia agora era alguém que tinha estudado meus sentimentos, minha compaixão, minhas fraquezas. Eu reuni coragem. Você entrou na minha casa, você trouxe estranhos, você destruiu minhas coisas. E agora, você está ameaçando a mim? Ela deu 2 passos, aproximando o rosto do meu com um cheiro forte de álcool e perfume barato. A senhora não entendeu. Eu não estou ameaçando. Eu estou avisando. Se você me tirar daqui, eu desço até a delegacia e digo que você abandonou a casa, que você me deu as chaves porque não podia mais morar sozinha. E mais, eu digo que você me ajudou a assinar tudo. E sabe o que é pior? Vão acreditar em mim. Meu estômago se revirou. Senti a garganta fechar. Não era apenas a mentira. Era a estratégia, a crueldade, a precisão, a segurança com que ela falava. Helena virou a cabeça de lado, com desdém. Você é velha. E velha sempre é vista como confusa, frágil, esquecida. Eu? Eu sou jovem, sou mãe, sou vítima. Você é o alvo perfeito. Eu quase perdi o equilíbrio. A crueldade daquelas palavras perfurou cada memória boa que eu tinha dela. Por que você está fazendo isso? Ela sorriu. Um sorriso torto, amargo. Porque eu posso. Aquela frase caiu sobre mim como pedra. Não porque era forte, mas porque era verdadeira. Helena era o tipo de pessoa que fazia o que fazia simplesmente porque tinha aprendido que humanidade é fraqueza. E ela farejava a fraqueza nos outros com precisão cirúrgica. Mas algo dentro de mim mudou. Eu segurei o bebê com mais firmeza. Ele precisava de mim. Aquele ser indefeso não podia depender de uma mãe que o deixava febril num canto sujo enquanto se embriagava na minha sala. Helena se aproximou novamente. Vamos fazer assim. Você fica aqui comigo. Cuida da casa. Cuida do bebê. Eu saio. Volto quando quiser. E ninguém se mete com ninguém. A casa, por enquanto, é nossa. Até eu decidir o que fazer com ela. Nossa! A palavra ecoou na minha mente como um grito de guerra. Essa casa é minha. Meu marido a deixou para mim. Eu paguei cada pedaço dela. Cada parede, cada telha, cada canto carrega memórias que você nunca vai entender. Ela deu ombros. Então prova. Prova que é sua. Eu travei. A chave eu tinha dado na mão dela. Os documentos podiam estar adulterados. As fotos dela aqui, vivendo, ocupando, deixando rastros. Tudo isso podia se virar contra mim. Aquela garota sabia o que estava fazendo. Sabia como funcionar nos vazios da lei. Eu senti o ar me faltar. A pressão caiu. E então aconteceu algo que não consigo explicar.
O bebê tossiu forte, uma tosse pequenininha, mas aguda, que fez meu coração parar. Helena continuou bebendo, indiferente. Ele está doente, Helena. Ele precisa de médico. Agora. Ela nem virou o rosto. Você dramatiza tudo, igual velha sozinha que não tem outra coisa para fazer. E naquele instante, algo finalmente quebrou dentro de mim. Não era medo, não era tristeza. Era um tipo de força que eu achava que havia morrido junto com meu marido. Com as mãos firmes, segurei o bebê e caminhei rumo à porta. Eu vou levar ele ao hospital. Helena virou a cabeça lentamente, como uma fera farejando o território. Se você sair por essa porta, eu digo para a polícia que você sequestrou meu filho. Senti minhas pernas fraquejarem. Como você pode pensar algo assim? Ela sorriu, sem alma. Fácil, porque é verdade para quem acredita. O bebê tossiu de novo, mais forte, e naquele instante eu percebi que eu não podia mais ter medo dela. Eu podia ter medo de perder minha casa. Eu podia ter medo de enfrentar acusações. Eu podia ter medo do que ela era capaz de fazer. Mas eu não podia ter medo de salvar uma criança. Nunca, nunca na minha vida inteira. Voltei o corpo devagar, meus olhos encontrando os dela. Pela primeira vez, Helena pareceu surpresa. Não era coragem o que ela via em mim. Era a determinação de alguém que já perdeu tudo uma vez e que não ia perder de novo. Você não vai me impedir. Ela abriu a boca para responder, mas eu levantei a mão. Se eu for presa, eu vou. Mas esse bebê não morre aqui dentro. O silêncio tomou o ar. Um silêncio que parecia anunciar que o jogo tinha acabado de virar. E no fundo, eu sabia. Helena ia reagir. Ela tinha um plano. Sempre teve. E era naquele momento que a verdade começava a sangrar. Fiquei ali, parada diante de Helena, segurando o bebê com a força de quem protege a própria alma. Ele estava quente. Quente demais. A respiração curta, os olhinhos semicerrados. A febre subia como se quisesse avisar que não havia mais tempo. Enquanto eu ajustava o bebê no meu colo, Helena me observava com aquele olhar frio, como se me disse cada movimento meu, cada intenção, cada linha de coragem que se formava em meu rosto. Ela encostou a garrafa na pia e cruzou os braços, como se a vida dela não fosse afetada por nada daquilo. Você não vai sair daqui, Maria Eduarda. Eu não vou deixar. Aquilo não era apenas ameaça, era certeza. Certeza de alguém que acredita ter o controle absoluto da situação. Mas o que ela não sabia é que mulheres como eu, que já enterraram amor, enfrentaram doenças, sobreviveram a solidões profundas, carregam uma resistência que ninguém consegue prever. A febre do bebê subiu novamente. Ele chorou. Um choro fraquinho, quase sem forças. Aquele som foi o estalo que eu precisava. Eu respirei fundo e, em uma calma que não era minha, nem parecia vir da vida que levava, mas de algo muito mais profundo, respondi. Helena, você pode me ameaçar, pode tentar me assustar, pode mexer na minha casa, nos meus documentos, nos meus objetos. Mas se tentar impedir que eu leve seu filho ao hospital, aí sim, você vai perder tudo. Ela arregalou os olhos por um segundo, só um segundo. Mas eu vi a rachadura. A primeira rachadura no muro de gelo que ela tinha construído em torno de si. Perder tudo? Ela repetiu, como se a expressão a incomodasse. Sim, porque uma mãe que se recusa a salvar o próprio filho, essa mãe não fica com ele. Nunca. Não no Brasil. Não em nenhum lugar do mundo. Helena engoliu seco. Eu vi sua mandíbula tensionar. Eu não tinha certeza absoluta do que dizia, mas ela acreditou por um instante, e isso bastou. Aproveitei a fissura. Olha para ele, Helena. Ele está doente. Ele está sofrendo. E se você não fizer nada, vai ser culpa sua. Ela desviou o olhar. Não era a culpa que eu procurava. Era a humanidade, uma fagulha, qualquer traço de amor materno que justificasse tudo o que ela dizia ser. Ela estremeceu, pequeno, discreto, quase invisível, mas eu vi. E naquele breve segundo, eu entendi que ela temia duas coisas: a polícia e perder o filho. Usei isso. Eu posso te ajudar. Eu posso te orientar. Mas ele precisa de um médico agora. Ela virou o rosto e bateu a mão na bancada de raiva. Você não manda em mim. E eu respondi, firme, sem levantar a voz. Mas a febre manda. Helena ficou dura por alguns segundos. Depois suspirou, pesada, como quem perde uma batalha interna. Está bem. Vai, mas volta. Eu não podia acreditar no que ouvia.
Ela deu passagem com um gesto brusco, mas não tão agressivo quanto antes. Não era gentileza. Era medo da culpa, medo do preço, medo de perder aquilo que, mesmo sem saber cuidar, ela ainda considerava seu. Passei pela porta sem olhar para trás, segurando o bebê. O ar da rua bateu no meu rosto e senti uma onda de alívio. Ele respirou fundo, como se o mundo lá fora fosse menos pesado para os seus pulmões pequenos. A noite começava a cair. O céu avermelhado parecia prenunciar algo grande. De longe, o vento trazia cheiro de maresia e grama molhada. Respirei fundo. Eu precisava correr, precisava agir. Precisava salvar aquela criança antes que fosse tarde demais. Enquanto caminhava em direção à estrada de terra que levava ao ponto mais próximo de táxi e transporte, eu sentia algo dentro de mim crescer. Uma força diferente, mais madura, mais afiada, como se o sofrimento me tivesse devolvido a coragem que eu achava perdida. O bebê chorou mais alto. Era um choro arranhado, feio, febril. Eu apertei-o contra o peito, acelerando o passo. O céu escurecia rápido e a sensação de urgência me empurrava para frente. Parei um carro particular que passava devagar. O motorista, um senhor de barba branca, me reconheceu. Moradores da região conhecem uns aos outros com facilidade. Maria Eduarda, a senhora está bem? Quer uma carona? Por favor. É urgente. O bebê está com febre. Ele destravou a porta na hora. Entrei, sentando-me no banco traseiro. O motorista acelerou sem perguntar nada. O choro fraco do bebê preenchia o carro. O barulho parecia ecoar nas paredes do meu coração. Durante o caminho, senti algo estranho, como se alguém estivesse me observando. Fui até a janela. Lá atrás, bem distante, na sombra da minha casa, reconheci a silhueta de Helena parada na varanda, imóvel, de braços cruzados, observando minha saída com um olhar que eu só poderia descrever como calculado. Ela não estava preocupada com o bebê, nem um pouco. Eu senti. Ela estava preocupada comigo, com o que eu podia descobrir, com o que eu podia revelar, com o que eu podia impedir. Enquanto o carro avançava na estrada, percebi algo que me gelou por dentro. O plano dela não tinha acabado. Pelo contrário, estava apenas começando. E eu acabava de sair do tabuleiro, mas não como vítima. Pela primeira vez, eu saía como peça que ela não conseguia mais controlar. O senhor que me deu carona dirigia rápido, mas com cautela. A estrada sinuosa que levava da praia até a cidade ficava ainda mais perigosa ao escurecer, e a neblina começava a se formar rente ao chão. Segurei o bebê com delicadeza, sentindo o calor excessivo em seu corpinho frágil. Cada choro dele era como um pedido de socorro que atravessava meu peito. O motorista me lançava olhares pelo retrovisor. Ele está muito quente, Dona Maria Eduarda. Vai dar tudo certo, viu? Já estamos chegando. Assenti, mesmo com a alma tremendo. Minhas mãos suavam. O bebê arfava de novo, e eu encostei meu rosto no dele, sentindo aquela febre quase queimando minha pele. No fundo, uma pergunta ecoava sem parar. O que mais Helena esconde? A resposta parecia estar dissolvida no próprio silêncio daquela estrada. Um silêncio que carregava mistérios, segredos e uma sombra da qual eu ainda não tinha plena noção. Quando finalmente chegamos ao pronto atendimento da cidade, o motorista ajudou a abrir a porta. Corri para dentro com o bebê nos braços. As luzes brancas, frias, cortaram totalmente o ar pesado da noite. As enfermeiras me viram e vieram correndo. Febre alta, não sei há quanto tempo. Ele está quente demais. Por favor, ajudem. Uma delas pegou o bebê com cuidado e sumiu por trás das portas brancas. Fiquei parada, ofegante, sentindo minhas mãos vazias. Minha alma pareceu sair com ele. Uma sensação de perda, mesmo que temporária, me atingiu como uma onda dolorosa. E então, enquanto esperava, me sentei na cadeira dura de plástico e permiti que minha cabeça finalmente tentasse organizar os fragmentos. A Helena que conheci na rua. A Helena que invadiu minha casa. A Helena que ameaçou me destruir com mentiras. A Helena que entregou documentos falsificados. A Helena que permitiu estranhos na minha casa. A Helena que deixou o próprio filho doente sem se importar. Quem ela era de verdade? Uma enfermeira apareceu alguns minutos depois. Ele está sendo medicado. A febre está alta, mas vamos controlar. A senhora é a avó? Engoli seco. Não. Eu encontrei a mãe dele. Ela não estava bem.
A mulher ergueu uma sobrancelha, não de julgamento, mas de instinto. Entendi. Sente-se um instante. Vou precisar de algumas informações, tudo bem? Assenti. Mas antes que ela pudesse falar, meu celular vibrou. Uma mensagem. Número desconhecido. Abri com as mãos trêmulas. Volta. Agora. Você fez errado. Você me deve. Helena. A enfermeira percebeu meu corpo tenso. Está tudo bem? Eu queria responder sim, mas a verdade é que nada estava bem. Essa mulher, a mãe dele, não é estável. A enfermeira suspirou. Pelo estado da criança. Eu tenho certeza disso. O pânico começou a se espalhar em mim como uma mancha escura. E se Helena chamasse a polícia? E se ela dissesse que eu sequestrei o bebê? E se ela tivesse mesmo falsificado algo com meu nome? E se ela tivesse testado esse plano com outras pessoas? Eu senti a garganta fechar. A enfermeira notou minha respiração curta. A senhora precisa me contar o que está acontecendo. O bebê está debilitado. Isso não acontece em poucas horas. Aquelas palavras foram como um estilhaço dentro de mim. Desculpe, eu não sei o que ela fazia com ele. A enfermeira aproximou a cadeira da minha. O que a senhora sabe? E naquele instante, com o coração acelerado e a respiração presa, eu contei tudo. Desde que encontrei Helena na rua, até o momento em que ela me ameaçou caso eu levasse o bebê ao hospital. A enfermeira me ouviu sem interromper, e quando terminei, ela estava séria. Muito séria. Dona Maria Eduarda. Isso não é só negligência. Isso pode ser crime. E dos graves. Meu tempo pareceu parar. Negligência? Crime? O que isso significava para o bebê? Para mim? Para tudo? A enfermeira suspirou. Eu vou chamar a assistente social da noite. Precisamos registrar isso. Precisamos proteger esse bebê. Meu corpo inteiro gelou. Eu queria aquilo. Queria proteger. Queria salvar. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que Helena ia reagir, e eu conhecia agora seu método de reagir: destruição. E como se tivesse lido meus pensamentos, a enfermeira colocou a mão no meu ombro. Se a mãe dele tentar fazer qualquer acusação, vamos avaliar o estado da criança. Vamos ouvir a senhora. Vamos ver as condições da casa. Ela não tem vantagem nenhuma aqui. A senhora salvou a vida dele esta noite. Minha garganta se apertou. Senti meus olhos encherem de lágrimas. Pela primeira vez, alguém dizia que eu tinha feito algo certo, que eu não estava louca, que meu instinto materno tardio não era exagero. E quando respirei fundo, como se o ar finalmente voltasse aos meus pulmões, a enfermeira completou: mas eu aviso, essa história não começa hoje. Esse bebê já vem sendo negligenciado há muito tempo. Meu coração parou. Como assim? Os sinais, a pele irritada, o peso abaixo do normal, a febre recorrente. Isso não começou ontem. Aquelas palavras foram uma sentença. Helena não era apenas manipuladora. Helena não era apenas cruel. Helena não era apenas perigosa. Helena era muito mais escura do que eu imaginava. E pior, o bebê estava preso na escuridão dela. Foi então que a porta da ala pediátrica se abriu e uma enfermeira me chamou. Dona Maria Eduarda? Precisamos conversar. Meu mundo inteiro pareceu ficar suspenso no ar. Algo havia sido descoberto. Algo grave. Algo que mudaria tudo. E eu sabia, no fundo da alma. Eu estava prestes a ouvir a primeira parte da verdade. A verdade que Helena tentou esconder desde o início. A verdade que explicava por que ela tinha tanto medo da polícia. Por que ela falsificava documentos. Por que ela fugia. Por que ela reagia com tanta violência. E por que ela escolheu justamente a mim. A enfermeira que saiu da ala pediátrica tinha a expressão séria, firme, mas não dura. Era o tipo de olhar que mistura profissionalismo com humanidade. Ela segurava uma prancheta nas mãos, mas parecia mais interessada em medir meu estado emocional do que em preencher formulários. Dona Maria Eduarda, venha comigo, por favor. Levantei-me devagar. Minhas pernas tremiam como se fossem feitas de papel molhado. Segui atrás dela por um corredor estreito, iluminado por lâmpadas fluorescentes que pareciam acender e apagar com a respiração do hospital. Os sons se misturavam, passos apressados, máquinas apitando, choros de crianças, vozes curtas de médicos. O corredor parecia um túnel para a verdade. Quando chegamos a uma sala pequena, com uma mesa de fórmica e 2 cadeiras, a enfermeira me ofereceu um assento. Eu me sentei, ficando com as mãos unidas no colo como uma criança que aguardava bronca. Ela fechou a porta com cuidado, depois se posicionou na minha frente. Ele vai ficar bem. A medicação já está fazendo efeito. Meus olhos se encheram de lágrimas. Graças a Deus.
Ela assentiu, depois respirou fundo. Mas, Dona Maria Eduarda, houve algo que precisamos compartilhar. Meu coração acelerou. Senti o estômago se revirar devagar, como se soubesse que a dor vinha antes da certeza. A senhora mencionou que encontrou a mãe dele na rua, que ela parecia muito fragilizada, que pediu abrigo. É isso? Assenti. Sim. Ela estava encolhida debaixo da chuva, com ele nos braços. Me pareceu uma boa pessoa. Perdida, machucada pelo mundo. A enfermeira abaixou os olhos por um instante, como quem escolhe palavras com cuidado para não ferir mais do que o necessário. A senhora não fez nada errado ao ajudar, mas precisamos considerar que talvez aquela história não seja verdadeira. A sala ficou pequena, o ar rarefeito. Meu coração empurrou uma batida forte contra o peito. Como assim? Ela me estendeu a prancheta. Estes são os achados iniciais da triagem do bebê. Não é definitivo, mas... Veja, eu respirei fundo e olhei. Eram termos médicos que eu não entendia tão bem, mas as palavras, embora técnicas, batiam direto no estômago. Desnutrição, baixa imunidade, feridas antigas cicatrizadas, marcas de atrito nos braços, febre recorrente. Marcas de atrito? Feridas? Olhei para a enfermeira com pavor. O que isso significa? Significa que ele não está assim há poucos dias. Este bebê é cuidado de maneira inadequada há muito tempo. Talvez desde que nasceu. Meu corpo gelou. A enfermeira continuou. A febre tão alta, somada ao peso abaixo do esperado, indica que ele já passou por episódios semelhantes. E mais preocupante, as marcas nos bracinhos não são compatíveis com acidentes comuns. Meus olhos se encheram de lágrimas. Você está dizendo que ele sofre violência? Ela suspirou, apertando a prancheta com força. Ainda não podemos afirmar, mas não podemos descartar. E pelo estado emocional da mãe que a senhora relatou, e pela situação em que o bebê chegou aqui, posso dizer que há fortes indícios de negligência grave. Eu fechei os olhos por um instante. Negligência grave, grave. A palavra ecoava dentro da minha cabeça como um trovão. Quando abri os olhos, a enfermeira parecia hesitante, como se ainda houvesse mais a ser dito. Tem mais alguma coisa? Ela assentiu lentamente. Encontramos sinais de que o bebê passou longos períodos sem higiene adequada. Ele tem irritações de contato e assaduras que não são recentes. Meu Deus, era tudo o que eu conseguia dizer. Meu Deus, a enfermeira continuou. E Dona Maria Eduarda, ele demonstra sinais de estresse prolongado. A forma como ele chorava, como reagiu ao toque, a rigidez do corpinho ao ser segurado. Nada disso é normal em um bebê tão pequeno. Meu peito apertou com tanta força que parecia que faltava ar. Ele estava sofrendo. Ele estava pedindo ajuda. E ninguém ouvia. Até eu chegar ali. A enfermeira me olhou nos olhos. A senhora salvou esse bebê hoje. A senhora precisa saber disso. Eu senti um nó na garganta. Uma parte de mim queria chorar de alívio. Outra queria desmoronar de culpa por ter acreditado em Helena, por ter deixado ela entrar, por ter sido enganada tão facilmente, por ter caído como um peixe num anzol brilhante. Mas antes que eu conseguisse responder, ela continuou. Agora precisamos falar de outra coisa. Algo importante. Talvez mais importante do que tudo isso. Meu coração disparou. O quê? Ela puxou outro papel. Um que não estava no conjunto anterior. Este exame preliminar mostra algo que não esperávamos. Minha respiração ficou presa no peito. O que é? A enfermeira ergueu os olhos. O bebê não compartilha nenhum traço genético que aparente ligação materna com a mulher que se apresentou como mãe. Senti o mundo girar. As paredes se moveram. Tudo ficou cinza, como se alguém tivesse tirado a cor da sala. O quê? Há uma possibilidade alta, muito alta, de que essa criança não seja filha biológica de Helena. Eu levei as mãos à boca. Não pode ser. Ela colocou a mão no meu ombro. Dona Maria Eduarda, por tudo o que a senhora descreveu, pelo estado em que encontramos a criança, pelo risco evidente e agora, pelo resultado preliminar, é possível que essa mulher esteja usando esse bebê, e não como uma mãe usa um filho. Minha pele se arrepiou inteira. Como então? A enfermeira respirou fundo, como quem vai dizer algo que corta a alma. É possível que ele tenha sido tomado de alguém. Meu corpo gelou. Minha alma gelou. Meu sangue parou. Tomado? Sequestrado? Eu não conseguia dizer a palavra. Não conseguia aceitar. Mas a enfermeira continuou.
Precisamos acionar o conselho tutelar imediatamente. Precisamos identificar esse bebê. Precisamos descobrir de onde ele veio e com quem ele deveria estar. Minhas mãos suavam. Senti o ar faltar. Minhas pernas ficaram fracas e então a porta da sala foi aberta com violência. Ela estava ali, Helena, no batente da porta, com os olhos selvagens, descontrolada, respiração curta, punhos cerrados e uma fúria que eu nunca tinha visto em nenhum ser humano. O olhar dela encontrou o meu. E naquele instante, eu entendi. Ela sabia. Ela sempre soube. E agora, ela viria atrás de mim, atrás da verdade, atrás do bebê, atrás de tudo. Helena surgiu no batente da porta como um trovão humano, uma tempestade comprimida em ossos, pele e olhar. A luz fria do hospital destacou o suor acumulado em sua testa, a maquiagem borrada, os dentes cerrados de tanta raiva. Ela parecia uma fera prestes a atacar, movida não por amor ao bebê, mas pelo medo visceral de perder o controle sobre mim. Por um instante, a enfermeira congelou. Eu também. O ar na sala ficou mais pesado do que nunca, como se a própria estrutura do hospital entendesse que algo terrível estava prestes a acontecer. "O que você fez?" Helena gritou, a voz rasgando o corredor. A enfermeira se levantou rapidamente, posicionando-se entre nós. "Senhora, preciso que mantenha distância. Aqui é um setor restrito e você não pode..." "Cala a boca. Eu quero falar com ela. Eu quero falar com essa velha desgraçada." A enfermeira deu um passo à frente. "Você não vai falar com ninguém neste tom, e principalmente não vai falar assim com uma mulher que acabou de salvar a vida do seu filho." Helena virou o rosto para ela devagar, como um animal ofendido, pronto para morder. "Ele é meu, e ninguém encosta nele sem minha permissão." Meu coração apertou. A enfermeira arregalou os olhos, firme. "Precisamos esclarecer algumas coisas, e para isso, você precisa se acalmar." A voz dela era profissional, controlada, mas Helena não se acalmaria. Eu sabia disso antes mesmo dela avançar. Ela deu 2 passos para dentro da sala e só então percebi o que estava em sua mão direita. Meu sangue gelou. Era um pedaço de metal. Parecia uma barra curta de ferro ou alumínio arrancada de alguma estrutura do corredor. Ela devia ter puxado da parede, de algum suporte. Seus dedos estavam marcados de poeira e ferrugem. A enfermeira deu um passo atrás. "Senhora, abaixe isso. Agora." Helena ignorou completamente. Virou o rosto para mim, olhos arregalados, pupilas dilatadas, como se tivesse cruzado alguma fronteira interna da qual não podia mais voltar. "Você entregou ele para eles, né? Você contou tudo. Você quer me ferrar. Sempre quis." Minha voz saiu baixa, trêmula. "Eu salvei o seu filho. Helena, ele estava com febre alta. Ele podia..." Ela bateu o metal na porta com força. O barulho estrondou pelo corredor inteiro. "Cala a boca." Meu coração disparou. Meu corpo inteiro tremeu. A enfermeira levantou as mãos devagar. "Senhora, por favor, nós podemos conversar. Ninguém aqui quer prejudicar você, mas se você continuar assim, a polícia terá que ser chamada." Essa palavra disparou algo nela. Polícia. Helena ficou ainda mais pálida do que já estava. A barra de metal caiu alguns centímetros na mão dela, mas não o suficiente para deixá-la escapar. Eu sabia que ela estava à beira do colapso. E gente assim, quando cai, sempre leva alguém junto. De repente, ela voltou o olhar para mim. "Você me deve tudo, tudo. Eu podia estar morta naquela noite se você não tivesse parado. E agora você quer arrancar tudo de mim? Você quer virar o mundo contra mim?" Eu balancei a cabeça. "Eu não quero nada de você. Eu só quero proteger o bebê." Ela cuspiu um riso nervoso. "Proteger? Você não protege nem a si mesma. Não protege sua casa. Não protege nada. Você é fraca. Uma velha fraca que não entende a nova geração." A enfermeira ergueu um pouco a voz. "Helena, saia da sala, agora." E foi então que Helena se virou para ela. Mais rápido do que eu consegui pensar. Levantou o metal e avançou. Eu gritei. A enfermeira recuou instintivamente, mas Helena já estava perto demais. A barra desceu no ar com força. Um golpe direto no ombro da enfermeira, que caiu para trás, esbarrando na mesinha. Eu corri até ela. "Helena, pare!" Ela virou para mim.
A loucura estava ali, escancarada, escorria do olhar, da respiração, do tremor nas mãos. Você vai retirar tudo o que disse. Você vai dizer que eu sou mãe dele. Você vai dizer que eu não fiz nada. Você vai dizer que eu cuidei dele. Tudo. Vai dizer tudo. Ela avançou na minha direção. Eu recuei, tropeçando na cadeira atrás de mim. O corredor já gritava. Enfermeiros se aproximavam. Uma sirene interna começou a soar. Era o alarme do setor restrito. Helena percebeu tarde demais. 2 seguranças correram pelo corredor. Ela virou os olhos para eles, e naquele instante seu desespero virou pânico puro. Ela soltou a barra de metal e correu para o outro lado da sala, batendo a porta com força e tentando fugir. Mas os seguranças foram mais rápidos. A seguraram pelos braços, enquanto ela chutava, arranhava, gritava. Soltem! Soltem! Ele é meu! Ele é meu! É meu! Minha voz tremeu. Helena! Você precisa de ajuda. Por favor. Por favor, pare. Mas ela não ouvia. Era como se estivesse em outro mundo. Um mundo interno, escuro, sem saída. Onde a verdade e a mentira se fundiam até virarem sobrevivência bruta. Os seguranças finalmente conseguiram imobilizá-la no chão. A enfermeira machucada se levantou devagar. Eu tremia inteira. E então, no meio do caos, Helena gritou a frase que parou tudo, com a voz quebrada, com o resto de humanidade que ainda existia dentro dela. Eu não posso perder ele. Ele é tudo o que eu tenho. As lágrimas escaparam dos olhos dela. Pela primeira vez, ela parecia humana. Mas a humanidade dela veio tarde demais. A polícia chegou minutos depois. A enfermeira relatou o ataque. Eu contei tudo o que sabia. E Helena foi levada algemada, ainda chorando, ainda repetindo a mesma frase. Ele é meu, ele é meu, ele é meu. Eu a observei sendo levada. E mesmo depois de tudo o que ela fez comigo, com minha casa, com aquele bebê, algo dentro de mim doeu. Não por ela, mas pela certeza brutal que atravessou meu peito. A história dela escondia algo muito mais profundo. E a verdade completa, a que explicava tudo, ainda estava por vir. Depois do caos na sala, fui conduzida a uma poltrona no corredor, como se meu corpo precisasse ser apoiado para não desabar. Minhas mãos tremiam. Minha respiração vinha rápida, curta, e só diminuía quando eu conseguia lembrar que o bebê estava seguro do outro lado da parede. A enfermeira ferida havia sido encaminhada à sala de curativos, o ombro latejando de dor. Ela ainda me lançou um olhar de força, como se dissesse que eu não devia carregar culpa alguma, mas dentro de mim, a culpa se movia como água pesada. Eu me perguntava, repetidas vezes, como deixei isso acontecer? Como permiti que aquela mulher entrasse tão fundo na minha vida? Como não percebi quem ela realmente era? Um policial se aproximou, jovem, mas firme. Ele segurava um bloco de anotações. A senhora é Maria Eduarda? Assenti. Sim, sou eu. Ele se sentou ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa. Vou precisar do seu depoimento completo, mas antes, eu preciso dizer algo. Encontramos a barra de metal caída na sala. Temos testemunhas do ataque. As câmeras gravaram tudo. A senhora não tem nada a temer. Meu coração se apertou, mas não por mim, por Helena. O policial continuou. Ela vai responder por agressão, invasão de propriedade, falsificação documental e tentativa de sequestro. E dependendo do que descobrirmos sobre a criança, os crimes podem aumentar. Engoli seco. E o bebê? Como ele está? Ele suspirou. Está estável, mas preciso que a senhora saiba. Algo importante foi descoberto. Meu coração acelerou. A assistente social chegou. Ela quer falar com a senhora. Agora. Assenti e me levantei, com o corpo ainda trêmulo. Fui conduzida a uma sala pequena, onde uma mulher de cerca de 50 anos, olhar firme e gentil, me esperava. Boa noite, Maria Eduarda. Meu nome é Ana Paula. Sou assistente social do plantão. Boa noite. Sentei-me. Ela colocou uma pasta sobre a mesa. Seu olhar era firme, mas compassivo. A senhora salvou esse bebê. E isso eu preciso dizer antes de qualquer outra coisa. Meus olhos se encheram de lágrimas. Obrigada. Mas eu não sei se fiz tudo certo. Fez, sim. E fez mais do que muitas pessoas fariam. Mas agora, precisamos falar de algo mais profundo. Algo que não diz respeito apenas ao ocorrido hoje, mas ao que veio antes. Ela abriu a pasta e de dentro dela tirou 3 fotos. Meu estômago revirou. Eram fotos do bebê, mas não do hospital. Eram fotos de dias anteriores, dias desconhecidos para mim.
O bebê estava sempre no colo de Helena, mas havia algo errado, muito errado. Os olhos da criança não olhavam para ela. Não havia vínculo nenhum. E as roupas eram diferentes das que ele usava quando chegou até mim. Eram roupas de menino, novinhas, limpas, ajeitadas. E então a assistente social disse a frase que me fez prender a respiração. Helena não é mãe dele, nem de longe. Senti tudo dentro de mim parar. Essas fotos aqui, Dona Maria Eduarda, foram enviadas anonimamente para uma ONG no mês passado. Tentaram denunciar Helena. Meu coração disparou. Quem enviou? Não sabemos. O número é descartável. Mas a denúncia dizia que Helena estava andando com um bebê que não era dela, que o pegou sem autorização. Eu quase caí da cadeira. Está dizendo que o bebê foi sequestrado? Ela levantou o rosto com seriedade. Estamos investigando, mas há indícios fortíssimos. Meu Deus! A assistente social continuou. A ONG tentou acionar a polícia, mas Helena mudou de endereço várias vezes. A última localização registrada foi perto da praia onde a senhora a encontrou. Eu levei a mão à boca. O senhor que me deu carona, ele tinha dito que a região estava com muitos casos de gente estranha aparecendo. Eu não dei importância. Mas agora, tudo fazia sentido. A assistente social então me entregou um papel. A senhora reconhece isso. Peguei o papel com cuidado. Era uma certidão de nascimento, mas a data estava rasurada. A assinatura, tremida. O nome da mãe, Helena. Mas havia algo, um detalhe que só alguém muito atento perceberia. A impressão do pé do bebê, que costuma vir na certidão, estava mal posicionada e repetida, como se tivesse sido impressa de novo por cima, como se alguém tivesse tentado copiar. Isso é falso? Perguntei. Totalmente falso. Documentos assim são usados por pessoas que querem burlar o sistema de saúde e assistência social, e às vezes, por quem quer esconder a origem de uma criança. Eu fechei os olhos, meu coração doeu. O bebê, aquele ser tão frágil, tão inocente, podia ter sido arrancado de uma mãe verdadeira, uma mãe que talvez estivesse desesperada, procurando, enlouquecendo, chorando em algum lugar. A assistente social continuou. Agora vem a parte mais importante. A parte que explica por que Helena surtou hoje. Ela puxou mais um documento. Este tinha a marca do hospital da região. O bebê passou por um atendimento emergencial 2 semanas antes da senhora encontrá-los. Alguém levou essa criança às pressas por febre alta. Eu senti o coração acelerar. E quem assinou a entrada? A assistente social respirou fundo. Um homem. Não Helena. Eu arregalei os olhos. Um homem? Quem? O pai verdadeiro? Alguém da família? Um cúmplice? O nome estava ali. E lendo aquilo, senti a pele arrepiar inteira. O nome era totalmente diferente, de alguém que eu nunca tinha ouvido falar. Mas abaixo do nome havia uma observação. A criança foi deixada no hospital pela pessoa que a trouxe e não retornou para buscá-la. Depois de horas, uma mulher apareceu e levou o bebê sem apresentar documentos válidos. A mulher era Helena. A assistente social me olhou nos olhos. Maria Eduarda, esse bebê não pertence a ela. E agora que você trouxe ele aqui, tudo veio à tona. A verdade inteira está vindo à superfície. Meu coração apertou, e naquele instante eu entendi tudo. O motivo do pânico, o motivo das ameaças, o motivo do descontrole, o motivo do ódio, o motivo da obsessão. Helena não tem medo de mim. Ela tem medo da verdade. E hoje, pela primeira vez, ela estava diante dela. O bebê não era dela. A identidade dele era um mistério, e ela corria o risco de perder tudo. A assistência social suspirou. Mas ainda tem mais, Dona Maria Eduarda. Encontramos algo na bolsa dela quando ela foi detida. Eu travei. O quê? Ela me entregou um envelope pequeno, amassado, com um símbolo antigo impresso. Parecia algo oficial, algo escondido, algo que Helena jamais queria que alguém encontrasse. E ao ver o que estava lá dentro, eu senti o chão desaparecer sob meus pés. Era a primeira pista do passado real do bebê. A primeira peça do quebra-cabeça esquecido. A assistente social colocou o envelope sobre a mesa entre nós. Era pequeno, de papel grosso, amarelado nas bordas e tinha o símbolo de um órgão público que me pareceu familiar, mas não consegui identificar na hora. Meus dedos tremiam quando toquei nele.
Por alguma razão, senti que aquilo não era apenas mais um documento. Era a chave, a porta, a explicação de tudo o que havia acontecido desde o dia em que perdi aquele voo. É melhor a senhora ver com calma, disse a assistente social, empurrando o envelope em minha direção. Engoli seco, abri devagar. Dentro havia duas coisas. A primeira era uma foto antiga, impressa, já amassada nos cantos. Uma mulher sorria, jovem, morena, olhos muito parecidos com os do bebê. Ao lado dela, um homem, talvez da mesma idade. Eles seguravam um recém-nascido enrolado em cobertores azuis. Sorriam com força, com brilho, com amor real. Amor que se sente mesmo em uma foto desgastada. Meus olhos arderam. O bebê, ali, tão saudável, tão cuidado, tão diferente do menino febril e sofrido que entrou no hospital. A segunda coisa era um boletim, um documento oficial, relatório de ocorrência, desaparecimento de menor, data, local, testemunho. Meu coração gelou. A assistente social continuou com voz firme. O bebê foi levado do colo da mãe há 3 meses, na porta de uma farmácia. Um homem desconhecido distraiu a atendente enquanto ela estava pagando. Quando ela olhou para trás, o bebê não estava mais no carrinho. Eu fechei a mão sobre a boca. Um soluço subiu pela minha garganta. O homem da foto, o pai? Perguntei com a voz trêmula. Sim, ele foi quem fez a denúncia, mas a mãe entrou em colapso psicológico. Está internada até hoje. Esse caso foi noticiado por dias, mas sem pistas. Nada. O bebê sumiu como se tivesse evaporado. E Helena? Onde entra nisso? Ana Paula respirou fundo. Acreditamos que Helena não tirou esse bebê diretamente da mãe. Mas ele passou pelas mãos de alguém que depois o entregou a ela. Talvez em troca de dinheiro. Talvez sob promessa de oportunidades. Talvez porque ela precisava dele. Eu fechei os olhos. Precisava dele. Para quê? A assistente social respondeu com a serenidade de quem já viu demais. Helena tem um histórico que estamos levantando. Há registros de que ela tentou receber benefícios sociais em mais de uma cidade, usando documentos falsos e crianças que não eram suas. Sempre por pouco tempo. Sempre sumindo antes de descobrirem. Meu estômago se revirou. Ela usava crianças? Como um objeto. Como um passe de acesso à piedade. Como um instrumento de sobrevivência torta. Ana Paula continuou. Esse bebê talvez tenha sido mais uma tentativa, ou talvez tenha sido o único que ela realmente tentou manter por mais tempo. Mas uma coisa é certa, ela não é mãe, e não tem qualquer direito sobre ele. Senti minhas lágrimas escorrerem silenciosas. A assistente social tocou minha mão. A senhora foi escolhida por acaso, Dona Maria Eduarda. Quando encontrou Helena na rua, ela já precisava fugir de algum lugar, já precisava recomeçar sua mentira, e viu em você uma mulher boa, solitária, de coração aberto. Aquelas palavras doeram, porque eram verdade. A senhora era perfeita para o jogo dela. Confiaria, acolheria, protegeria. E nunca desconfiaria. Eu respirei fundo, dolorida. Ela estava certa. Eu não desconfiei. Mas Ana Paula levantou o rosto e disse algo que eu jamais esquecerei. Mas a ingenuidade da senhora salvou uma vida. Se ela tivesse escolhido outra pessoa, alguém que não percebesse nada, esse bebê não estaria vivo hoje. Meu lábio tremia. As lágrimas caíam quentes pelas minhas rugas. Cada palavra dela me cortava e me curava ao mesmo tempo. Maria Eduarda, não se culpe. A senhora foi a única peça que quebrou o ciclo. A única que viu o óbvio. A única que agiu. E por isso estamos aqui. Me levantei lentamente, sentindo um nó no peito. Caminhei até a janela da sala e olhei para o estacionamento do hospital. A lua refletia no chão úmido. Os postes faziam sombras longas, como se observassem tudo com atenção silenciosa. Pensei em Helena, na jovem que fingi ser frágil, na mulher que ocupou minha casa, nos estranhos que ela trouxe, no bebê febril, jogado num canto. E agora, naquela verdade brutal que surgia como uma onda. Ana Paula se aproximou devagar. Nós já avisamos a polícia. E o pai do bebê também. Ele está vindo. Meu coração quase parou. O pai? Vindo para cá? Para buscar o filho? Para ver o bebê vivo? Ana Paula confirmou com um leve aceno. Ele saiu de outra cidade assim que recebeu nossa ligação. Está desesperado e profundamente agradecido. Ele não sabe seu nome ainda, mas vai querer conhecer a pessoa que encontrou o filho dele. Meu peito se apertou. Um homem, uma família,
Um mundo inteiro destruído e agora reconstruído por acaso, por uma senhora de 68 anos que perdeu um voo e tropeçou no destino. Ana Paula então completou. Mas ainda temos um último ponto, o mais delicado. Meu estômago virou. O quê? Ela respirou fundo e disse: não sabemos como Helena conseguiu esse bebê. E ela não está falando, mas no exame da bolsa dela, encontramos mais uma coisa. Mais? O que mais Helena poderia ter escondido? Ana Paula abriu o envelope e retirou um crachá velho, parcialmente queimado nas bordas. Eu me aproximei para ler. Era um crachá antigo de um abrigo clandestino desativado pela polícia alguns anos atrás. Um local investigado por suspeita de tráfico de bebês. Meus olhos se arregalaram. Ana Paula continuou. Helena trabalhava lá. Antes do lugar ser fechado. Meu mundo girou. E aí, a assistente social me entregou o último papel. O que estava escrito ali explicava por que Helena fugia tanto, por que mentia, por que temia a polícia, por que agarrava o bebê como se fosse dela, e explicava, principalmente, por que ela escolheu exatamente a mim. A revelação final estava ali, e quando li, eu mal consegui ficar de pé. Quando li o papel que a assistente social colocou em minhas mãos, senti uma onda quente subir pelo meu corpo, como se meu coração quisesse fugir pela garganta. A letra era firme, datada de quase 3 anos antes. Um antigo relatório policial sobre o abrigo clandestino onde Helena trabalhara. E bem no centro da página, em letras marcadas, havia um nome que eu jamais imaginaria encontrar ali. Maria Eduarda, responsável por acolhimentos emergenciais voluntários. Meus olhos marejaram. A assistente social falou com um tom de voz mais suave. A senhora era voluntária naquele abrigo. Há anos, antes de ele ser denunciado e fechado. Meu coração apertou. Sim, eu fui voluntária. Meu marido ainda era vivo. Eu ajudava como podia. Dava comida, roupas, orientações a mães jovens. Muitas vinham de situações difíceis. Outras não tinham família. Era um período da minha vida que eu lembrava com carinho e dor ao mesmo tempo. Eu tinha visto Helena antes, muito antes daquele dia na rua. Ela não era uma desconhecida. Ela não era um acaso. Ela não era um imprevisto do destino. Ela me conhecia. Ela me observava. Ela me escolheu. A assistente social respirou fundo. Helena foi uma das jovens que passaram por você. Chegou ao abrigo aos 18 anos, sem família registrada, carregando marcas invisíveis. Você tentou ajudá-la, mas ela desapareceu após 2 semanas, quando o abrigo começou a ser investigado. Meu estômago afundou. Eu me lembrava vagamente de uma garota de olhar desconfiado, sempre calada, sempre atenta demais. Uma jovem com uma mistura de dor e raiva escondida no corpo. Eu não tinha certeza absoluta, mas podia ser ela. Ela ficou marcada, disse Ana Paula, com uma expressão de tristeza. E você foi a primeira pessoa que tratou ela com bondade. Ela nunca esqueceu isso. Eu recuei um passo. Então, por que fez isso comigo? Por que, Dona Maria Eduarda, quando alguém cresce sem amor, sem limites, sem direção, às vezes transforma a bondade em fraqueza e a fragilidade em arma? Levei as mãos ao rosto. O mundo se movia em círculos. Tudo fazia sentido. E doía mais porque fazia sentido. A assistente social colocou a mão sobre o documento. Helena não roubou sua casa por acaso. Ela voltou para a única pessoa que um dia cuidou dela, mas voltou da pior forma possível. Senti meu peito latejar. Não era pena, não era raiva. Era luto, pelo que ela foi, pelo que poderia ter sido, pelo que escolheu se tornar. A porta da sala se abriu devagar. O policial entrou. A senhora tem visita. Meu coração parou por um segundo. Quando a porta se abriu mais, vi um homem jovem, sujo de lágrimas, com o rosto cansado, como quem não dormia há meses. Carregava nos olhos um desespero antigo, misturado com uma esperança frágil. Ele me encarou. A senhora é Maria Eduarda? Sim, sou eu. Ele engoliu seco. Meu nome é Rafael. Eu sou o pai. Meu peito explodiu. Rafael cobriu o rosto com as mãos. Chorava com o corpo inteiro. Era um choro de libertação, de dor acumulada, de amor que nunca desistiu. O policial colocou uma mão em seu ombro. Ele respirou fundo e me abraçou sem me conhecer, como se eu fosse a última pessoa viva do mundo. Obrigado! Meu Deus! Obrigado!
A senhora devolveu minha vida. Senti minhas lágrimas escorrerem livres. Aquele homem tremia. Era o tremor de alguém que tinha encontrado o que acreditava perdido para sempre. A assistente social sorriu com os olhos marejados. O bebê está pronto para ver você. Ele está estável. Rafael desabou de joelhos. Quando o levaram até o bebê, eu fiquei à porta da sala. Não quis atrapalhar. Eu só assisti. Ele pegou o pequeno nos braços com uma delicadeza que cortava o coração. Chorava enquanto beijava a testa febril. Murmurava palavras de amor, de saudade, de promessa. Eu assisti em silêncio e naquele instante entendi tudo. Aquele bebê não me pertencia. Helena não me pertencia. Nada daquilo era sobre mim. Eu apenas fui o ponto de virada, a mão que interceptou uma tragédia, o desvio que o destino usou para trazer a verdade à tona. Foi então que o policial se aproximou de mim. Helena será encaminhada para avaliação psiquiátrica e depois responderá pelos crimes. Mas a senhora precisa saber, ela perguntou por você. Eu senti um aperto no peito. O policial continuou. Ela disse que você era a única pessoa que a havia tratado bem na vida. E que, por causa disso, ela acreditou que podia tomar o que quisesse de você, porque na mente dela, você nunca negaria. Fechei os olhos, aquilo doeu mais do que tudo. A assistente social completou. O bem que a senhora fez não causou o mal dela, apenas revelou. Dei um sorriso triste. Sim, eu entendi. Eu sempre entendi. Respirei fundo. Me aproximei da janela. A madrugada nascia serena. O céu limpo, iluminado pelos primeiros traços tímidos do sol. E naquele instante, uma paz diferente pousou sobre mim. Não era alívio, era compreensão. A vida tinha me testado, tinha me arrancado do roteiro, tinha me jogado na escuridão do mundo de outra pessoa. E mesmo sem querer, eu tinha sido a luz naquele labirinto. Caminhei até o corredor. Antes de ir embora, passei em frente à sala de observação. Rafael embalava o filho nos braços. Sorria entre lágrimas, sorria como quem voltou a respirar. Eu toquei o vidro devagar e agradeci a Deus pelo voo perdido, pelo temporal, pela estranha da rua, pelos 5 meses de atraso, por tudo. A vida tem caminhos tortos, mas nunca erra o destino final. A assistente social veio até mim. A senhora quer se despedir dele? Sorri com ternura. Não. Agora ele está onde deve estar. Meu papel termina aqui. Suspirei. E a vida segue. Ao sair do hospital, a brisa da manhã tocou meu rosto. Aquele era um novo dia. Um dia diferente. Um dia que me ensinou mais do que anos inteiros de experiência. Aprendi que a bondade é um presente, mas precisa de limites. Aprendi que a ingenuidade pode machucar, mas também salvar. Aprendi que existem pessoas perdidas demais para serem recuperadas pela nossa compaixão. E aprendi, acima de tudo, que a verdadeira força nasce quando enfrentamos o que mais tememos. Caminhei devagar, sob o céu claro, enquanto o sol finalmente surgia. E sussurrei para mim mesma: obrigada, vida, por ainda me permitir fazer a diferença. Muito obrigada por assistir até o fim, de coração. Se você gostou desta história, se ela te emocionou ou te fez pensar, eu te peço, inscreva-se no canal. Seu apoio nos permite continuar criando histórias profundas, tocantes e humanas como esta. Até a próxima, e que Deus acompanhe cada passo do seu caminho.